A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados discípulos de Cristo Jesus. Vamos dar continuidade a essa formação de discípulos, essa capacitação de discípulos para o serviço do Reino de Deus com excelência. Esta é a aula 6, cujo tópico é perdão. Então, na aula 5, nós falamos sobre a oração, a oração modelo deixada por Cristo Jesus, a oração que nós devemos seguir, pautar por ela, todos os passos da oração modelo nós devemos seguir constantemente, diariamente, no nosso cotidiano, nossa vida de oração, que é na nossa vida de conversa, de intimidade com o nosso Pai e o nosso Deus, E uma outra ferramenta poderosa é o perdão. Uma oração é uma ferramenta poderosíssima e importantíssima, como umas outras demais. Nós vimos aqui que durante a oração nós pedimos perdão a Deus, Chegou lá no terceiro momento da oração, que é o momento que nós fazemos os nossos pedidos, e um desses pedidos, é claro, nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas dívidas, perdão pelas nossas omissões. Quando nós deixamos de fazer o que devemos fazer, também é pecado. Então, o terceiro momento da oração é onde nós pedimos perdão a Deus, Só que Jesus ele nos ensina que para pedir perdão, quando nós pedimos perdão, nós recebemos o perdão de Deus, só que tem umas condicionantes, Tem uma condição para nós recebermos o perdão de Deus, porque se nós pedirmos perdão a Deus e não liberarmos o perdão para aquele que nos ofendeu, para aqueles que nos deve, para aquele que pecou contra nós, nos ofendeu, se nós não liberarmos o perdão para esta pessoa, Jesus deixou bem claro que também nós não seremos perdoados. Isso aí vai uma cascata, porque se nós sabemos já que o pecado é um vírus letal que mata, é um vírus letal que mata mesmo, tanto fisicamente como espiritualmente, como eternamente, é o maior vírus letal do mundo, não existe outro senão o pecado, e nós sabemos, graças a Deus, que o vírus, a solução, ou a vacina para esse vírus se chama Jesus Cristo, a única vacina que pode curar o vírus letal, a letalidade do pecado, esse vírus que se chama pecado, é Jesus Cristo. Não existe outra vacina para tal. Então nós vamos ver aqui no tema perdão hoje, aula 6 é o tema perdão. Abre lá, Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, somente 2 versículos, Mateus capítulo 6, versículo 14 e o versículo 15. Evangelho de São Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15, está escrito, Jesus nos ensinando: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui está um ensinamento profundo, algo magnífico e extraordinário, que nós devemos aplicar na nossa vida como discípulos de Cristo. Porque, amados irmãos, inúmeros cristãos, inúmeros servos de Deus e servos do Senhor se entristecem uns com os outros, e isso é normal, Nós somos seres humanos, e eu, embora sendo um pastor, eu posso te entristecer, eu posso
cometer algum ato, seja por palavra, alguma atitude, que venha entristecer o seu coração, né? Nós somos seres limitados, somos seres inclinados ao pecado, como nós aprendemos na aula de pecado, né? E se nós deixarmos de vigiar por um só momento, nós podemos sim, às vezes até sem intenção, pecar contra alguém, ou entristecer alguém, ou magoar alguém. Então, tão importante como pedir perdão a Deus, é pedir perdão pelo nosso próximo. E isso pode ser, quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que está próximo de mim. O meu próximo não é só aqueles que são salvos em Cristo Jesus. O meu próximo não é aquele simplesmente que é meu irmão em Cristo Jesus. O meu próximo são todas as pessoas que estão próximas de mim, independentemente da fé, independentemente da crença da pessoa, do credo da pessoa. É a pessoa que está próxima de mim, que se relaciona comigo. Todas as pessoas que são relacionadas, que eu me relaciono, é o meu próximo. Então pode ser no ambiente de trabalho, obviamente pode ser na igreja, pode ser dentro do lar. Então quantas pessoas estão pedindo perdão a Deus, estão magoadas com o seu próximo? Eu volto a dizer, o próximo pode ser qualquer tipo de pessoa, pode ser o meu inimigo, né? O inimigo, aquela pessoa que está próximo de nós, está fazendo só mal para a gente. Então, nós, antes de pedir perdão a Deus, nós temos que liberar o perdão. Mas pastor, aquela pessoa que chegou para mim e ela que me afligiu, foi ela que me magoou, eu tenho que ir lá pedir perdão para ela? Claro que não. Se a pessoa que te magoou, que me magoou, né, é ela que cometeu o pecado, e eu que vou ter que ir lá pedir perdão a ela? Não é isso que eu estou falando. Só que quando a pessoa que sofre o agravo é a pessoa que fica chateada, é a pessoa que fica magoada. Aquela pessoa que pratica o ato, ela não foi, ela foi a pessoa que foi usada, um instrumento para ferir, né? Então ela não foi ferida, ela feriu, a não ser que houve uma troca lá, ambos se feriram. Aí é outro caso. Mas se a pessoa feriu a outra, quem sofre o agravo, quem fica chateado, é aquela pessoa que sofreu o agravo, quem fica magoado. Então, pode ser uma pessoa que é ímpia, que não é cristão, né? Uma pessoa que não tem compromisso com Deus, fez algum atividade, pode ser no trabalho, em casa, né? Uma pessoa, até dentro da igreja mesmo, uma pessoa cometeu algo contra nós, nos feriu, né? E a pessoa lá está livre, foi eu que fui afligido, foi eu que fiquei magoado. Então, quem tem que liberar o perdão sou eu. Não significa que eu vou ter que ir lá pedir perdão, porque a pessoa que me feriu, né? Eu não tenho necessariamente que ir lá pedir perdão à pessoa, porque eu que sofri o agravo. Às vezes a pessoa comete atos contra nós, às vezes até sem intenção nenhuma, mas a pessoa fica chateada, fica magoada. Só que antes de eu pedir perdão a Deus, observe que isso é algo complexo. Antes de eu pedir perdão a Deus, eu tenho que liberar o perdão, né? Senhor, libera o perdão pela fulano de tal, pela ciclano, que cometeu um ato assim, e eu fiquei muito chateado com ele, fiquei muito magoado com ela. Então, mas eu libero o perdão, Senhor, assim como Cristo fez na cruz. Perdoa, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, ele não sabe o que está fazendo. Pai, ela não sabe o que está fazendo, Senhor. Uma pessoa que está no mundo, Pai, ela não sabe o que está fazendo, né? Mas se é uma pessoa que você tem contato dentro da igreja, ou dentro da família, você pode se sentar, chegar lá e conversar com a pessoa. Se tiver a oportunidade, até a pessoa também, se você puder sentar com a pessoa e conversar, é muito bom, né? Assim, desabafar, olha, poxa, seu comportamento. Mas tem tipo de pessoas que você vai falar, vai querer até te bater, né? Então não tem condições. Tem pessoas que você vai falar e não tem condições de diálogo. E aí, você vai continuar com aquela angústia? Não, né? Você vai entregar nas mãos de Deus. Dessa forma, você entregando nas mãos de Deus, você liberando o perdão para aquela pessoa, e quando aquela pessoa for te pedir perdão, né, antes dela te pedir, você já liberou o perdão. Você não está mais preso com aquela angústia, né? Você não está, aquele agravo, aquilo ali não está te atingindo mais,
Porque você já lançou para Deus, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades. Então lança para Deus. Se tem uma angústia aí dentro do seu coração, entregue nas mãos de Deus. Talvez foi algo que foi feito durante anos por alguém, talvez por um membro da família, né? Quantos filhos são abusados por pais, por avós, e guardam aquela mágoa no coração. Isso leva durante o curso. Obviamente tem pessoas que têm que procurar um psicólogo. Procura sim um psicólogo para desabafar, tem que abrir o coração, tem que contar sim, né? Um profissional, né? Procura o seu pastor da igreja, procura o pastor, abre o seu coração, mas não fica com aquela angústia, porque se nós não liberarmos esse perdão, até mesmo o pior salafrário do mundo, o pior pecador, né? Talvez aquela pessoa fez algo horrível na sua vida, você tem que liberar esse perdão, porque se você não liberar isso diante de Deus, você não vai estar livre para pedir perdão a Deus. Então Jesus foi bem claro, que se nós não perdoarmos aos homens as ofensas, né, Ele também, o vosso Pai Celestial, não vai nos perdoar. Então, para que nós possamos receber o perdão de Deus, nós também temos que liberar esse perdão. Então, o perdão é algo de suma importância. Não guarde mágoa, não guarde rancor, né? Temos que liberar o nosso coração de todo tipo de mágoa, rancor, seja para qualquer tipo de pessoa. Porque assim como Deus nos perdoa, né, não existe pecadinho, pecadão, né, assim como Deus nos perdoa, nós também temos que liberar esse perdão para o nosso próximo, e dessa forma receberemos o perdão de Deus. Amém, meus amados? Então finalizamos aqui o tema perdão e vamos dar início ao tema jejum. Então vamos dizer, Mateus capítulo número 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, somente 3 versículos. Mateus capítulo 6 ainda, nós só vamos dar continuidade, né? Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, nós estaremos falando sobre a outra ferramenta espiritual que se chama jejum. É uma ferramenta também poderosíssima, que quando utilizada de forma correta, essa é a minha missão aqui, né? Fazer com que ensinar qual é o tipo de ferramenta espiritual deixada por Cristo, mas ensinar como essa ferramenta deve ser usada. Qual o exemplo? O machado. Se o machado estiver cego, quantas pancadas tem que dar, né, numa árvore para derrubar ela? Agora, se ele estiver afiado, vai ser derrubado com maior facilidade. E exatamente acontece no mundo espiritual. Se nós utilizarmos as ferramentas espirituais de forma errada, né, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para vencer o maligno, o adversário. Agora, se nós utilizarmos as ferramentas espirituais de forma afiada, de forma correta, como ela deve ser usada, como foi o tema oração, saber como orar, né, da forma correta, como nós temos aprendido aqui, vamos lograr êxito no mundo espiritual também. Então essa ferramenta que é o jejum, que nós vamos aprender agora como devemos jejuar da forma correta, né? Existem muitas formas de jejum, mas Jesus nos ensinou sobre essa ferramenta sobrenatural, só que nós devemos aplicar da forma certa, né? De forma correta. Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18, Jesus ensinou assim, ó: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Não tem dúvida do que é o hipócrita. O hipócrita é o palhaço do passado, né? Colocava aquela bolinha no nariz e fazia palhaçada para as pessoas, né? Aparentava ser uma coisa que de fato não era. Por isso que Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Aparentavam serem homens de Deus, mas na verdade não eram coisa nenhuma, eram hipócritas. Porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então o jejum, assim como a oração, deve ser feita para Deus. Tudo que nós fazemos
tem que ser feito em espírito e em verdade, em sinceridade para Deus. O jejum é uma arma poderosíssima, pouco utilizada hoje, né, pela igreja, pela maioria da igreja, mas porque perdeu-se a forma e o jeito correto de jejuar. O jejuar não é simplesmente a pessoa deixar de comer ou deixar de fazer alguma coisa que mais ama, né? Mas durante esse tempo, mas que tempo é esse? Jesus não falou sobre tempo, falou quando jejuares. Esse tempo, obviamente, as pessoas que tomam medicamento controlado, né? Pessoas diabéticas, enfim, hipertensos, não pode ficar muito tempo sem comer. Então, o importa é que nesse tempo seja um tempo consagrado para Deus. Por exemplo, se eu for jejuar 30 minutos, que esses 30 minutos, esse tempo que eu deixar de comer e deixar de fazer aquilo que eu mais gosto para honrar a Deus, né? E a gente sabe que jejuar é mortificar a nossa carne, nosso desejo carnal, né? Eu vejo muita gente aí jejuar para receber isso, jejuar para receber aquilo, mas o objetivo do jejum é mortificação dos nossos desejos naturais. A mortificação do nosso eu se dá por intermédio de jejum. Agora, não adianta só deixar de comer e não utilizar as outras ferramentas. É uma coisa ligada à outra. Por exemplo, se eu ficar 30 minutos sem comer, naqueles 30 minutos eu devo dedicar totalmente a Deus. É aqueles 30 minutos voltado para Deus em oração, na leitura da palavra, né? Então aquele momento é um momento consagrado a Deus. Se eu vou fazer 1 hora, se eu vou fazer 2 horas, aí é algo individual de cada um. Conforme for tendo, né, a intimidade através da palavra, na oração, o jejum também vai aumentando gradativamente. É um jejum gradativo, conforme a intimidade também, né, vai sendo aumentada de uma forma gradativa. Então o jejum é uma ferramenta poderosa, né, e também não precisa ser só deixar de comer, né? Muitos deixam de utilizar celular, é deixar de você por um período aquilo que você mais gosta de fazer, né, para mostrar para Deus que a sua prioridade é Deus, que a nossa prioridade é Deus. Mas durante aquele tempo em que nós estamos deixando de fazer algo para glorificar Deus, que isso seja feito de forma plena, ou seja, em jejum. Vai jejuar? Oração, palavra, né? Porque a palavra, enquanto você está jejuando, enfraquecendo o espírito, a palavra, enfraquecendo, quando a gente deixa de comer, está em jejum, enfraquecendo a carne, através da palavra nós estaremos fortalecendo o espírito, através dos louvores, fortalecendo o espírito, através da oração, fortalece o espírito, porque isso nos dá intimidade com Deus. Então o jejum não deve ser feito como os fariseus faziam, né? Não precisa deixar remela no olho, o cabelo todo desfigurado, para mostrar para as pessoas que está jejuando. Não, as coisas que são feitas para Deus tem que ser feita com amor, em sinceridade, aí Deus recebe, porque senão não vai adiantar nada, né? Tudo que devemos fazer para Deus, devemos fazer com sinceridade e com amor. Então coloque em prática essa ferramenta. Devemos colocar. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele utiliza essa arma, né, frequentemente, para enfraquecimento da sua carne e para fortalecimento do seu espírito. Isso vai nos dar mais intimidade, mais comunhão com Deus. Tá bom, meus amados? É uma ferramenta para hoje, muito atualizada, tá? Muito atual. Não é uma ferramenta espiritual. As ferramentas espirituais nunca ficam desatualizadas, né? É uma ferramenta totalmente atual para hoje, para mim, para você, para a igreja de hoje, para buscarmos a intimidade e a comunhão com o Espírito Santo. Tá bom, amados irmãos? Então, como eu tenho sempre quando eu termino uma aula, essa foi a aula 6, né, onde nós falamos sobre perdão e jejum. Qualquer tipo de dúvida, tá? Pode entrar em contato, façam as perguntas, porque em breve, né, irão fazer a avaliação para ver se de fato estão assimilando aquilo que nós temos ensinado, procurado ensinar. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.